Oi. Olá, queridos! Olha, hoje que vamos fazer a análise desse filme maravilhoso, eu estou aqui em Uberlândia com a Carolina. E aí, de repente, dá problema na conexão, mas acho que agora nós estamos online. A Tina já está chegando. Para quem está entrando agora, nós vamos fazer a análise do filme Pais e Filha. Pais e Filhas, Maria. Estamos conectadas. Iniciamos a live, mas tivemos problema aqui com o Wi-Fi. A Carol é psicóloga, consteladora, uma profissional fantástica. Ela está entrando também para participar da live. Então, quem está chegando agora, vá convidando outras pessoas. Carol, eu acho que agora deu certo. Agora vamos lá, né? Isso acontece, os negócios falham. Carol, a gente faz live em cidades tão distantes e dá certo, né? Olha a Márcia chegando. Gente, infelizmente, às vezes isso acontece, né, Carol? A Cleide, a Suza, Iris, seja a Iris, que bem-vinda. saudade da Iris, que gracinha, saudade, Iris, beijos. Vai falando aí de onde vocês são, quem já assistiu o filme, Pais e Filhas. Carol, quer falar um pouco do filme? Você que ama esse filme, é apaixonada nesse filme. Não, e eu e a Claudiana, a gente tem uma história antiga com filmes, né? Porque a gente sempre assistiu os filmes pensando à luz das constelações familiares, fazendo as análises. Então a gente está com um projeto aí, ó, Cine Eu Te Vejo, já tem um tempão. E nós assistimos esse filme esse final de semana juntas, eu e ela. E foi, né? Não teve como, foi inevitável a gente não ligar com as constelações. Tem vários momentos belíssimos, lindíssimos. Assistam. Para quem não assistiu, vou fazer um breve resumo, mas não vou dar spoiler para que vocês possam assistir e para que a gente vá fazendo aí, né, traçando as analogias com as constelações. Então, é um filme com uma menina, com uma atriz assim, que os outros filmes delas também são constelações, com a atriz de Cartas para Julieta. Quem assistiu? Cartas para Julieta, Mamma Mia, que ela não sabe quem é o pai, então vai ser uma trajetória em busca do pai, e Amanda Seyfried e Russell Crowe, do Gladiador. Então ele é o pai dela, a Kate, ele chama Jake, e eles estão vindo de uma festa, né? E os pais estão discutindo. E a filha de 6 anos no carro, assistindo aí os pais discutindo. E ele se distrai, discutindo por conta de uma traição de 7 anos atrás. E a mulher achou que ele estivesse dando moral, flertando com outra mulher. Enfim, ele distrai, o carro bate e a mãe morre nesse filme. O nome do filme, quem está perguntando aí é a Débora. Você pode colocar, Clau? Pais e Sim, Filhas, tem no Netflix esse filme. Então, a partir daí, essa menina, né, a Kate, ela perde a mãe e o pai teve sequelas desse acidente. E ele precisa ficar hospitalizado, internado para tratar. E ela fica com os tios, a irmã da mãe e o marido. E quando esse pai retorna dessa internação, os tios querem a guarda da menina. E ele promete que ele vai voltar e pegar a filha de volta. E são 7 meses longe da filha. Então ele volta e pega a filha, leva para casa. E depois disso, passa-se vários anos, mostra já ela na faculdade, mais ou menos 25 anos, fazendo psicologia, e durante esse tempo não mostra como que passou, como que foi. E aí vai passando em flashbacks algumas cenas. Mostra que ela está fazendo psicologia e ela tem um padrão de relacionamento de relações casuais. Então mostra ela tendo várias relações casuais com alguns homens e com a terapeuta dela, ela até diz: Olha, eu não consigo me envolver, eu não sinto nada, mas isso está me fazendo mal. Então você percebe que isso está fazendo mal para ela, essas relações que ela está tendo, né? E ela precisa atender uma menina. Essa menina também perdeu o pai muito cedo ao nascer e perdeu a mãe assassinada. E o grande desafio dela é fazer essa menina falar, porque ela passa a ter mutismo. Então, ela estabelece ali uma relação de confiança com essa criança, com essa menina,
e você percebe que ela volta lá na infância, pensando em como o pai foi com ela. E ela passa a fazer várias coisas com a menina, ensina a andar de bicicleta, desenha junto, colore. Então, aqueles momentos ali ricos com o pai, ela passa a usar na terapia com essa criança. E, num dado momento, ela conhece um homem diferente aí dos homens com quem ela se relacionava. E esse homem muito parecido com o pai. Escritor também. E o pai escreve um livro sobre a história dela, pais e filhas. E ele aborda ela perguntando sobre esse livro. E eles se aproximam muito, ela consegue se vincular com ele. E quando ele quer apresentar os pais, ela surta. E ela diz para ele: Olha, eu não aprendi a ser a namorada. E ele diz para ela: Você acha que todos os homens vão te deixar? Não. Todas as pessoas que você ama vão te deixar? Não. Aí ela diz: Eu entendo isso aqui, ó, no mental. Aqui no coração, não. Então, vocês que já são terapeutas, vocês que já são consteladores, provavelmente vocês já devem ter feito várias analogias aí, entendendo essa dinâmica da Kate. E o final do filme eu não vou contar, lógico. Então, deixa para vocês assistirem. E aí, passo agora a bola para a Claudiane para a gente falando um pouquinho aí sobre cada momento desse filme e quais são as relações de pai, filho, que é saudável, que não é. Então, apresentar a Carol é psicóloga, como eu disse para vocês, é consteladora. Eu e a Carol, nós já estamos assim produzindo trabalhos juntas há quanto tempo, Carol? De Mais 2004 de para cá, muitos anos. 2004. É um tempinho bom, né? 15 anos nós estamos aí estudando, trabalhando e também curtindo a nossa amizade, né, Carol? Então é muito bom estar aqui hoje com você, Carol. Muito obrigada. E claro que na hora que nós assistimos o filme, né, pensando que o Dia dos Pais se aproxima, como é que nós poderíamos fazer algo para vocês a respeito desse filme? O filme traz várias questões interessantes, várias questões, porque começa como acidente dos pais, e nesse acidente eles estão discutindo e o pai ele carrega uma culpa muito grande, não é? É visível, né, Carol, a culpa que o pai carrega, porque ele se sentiu culpado, ele se colocou no lugar ali da vítima, literalmente. A esposa morre, mas ele fica nesse lugar, olhando para a morte também. Isso para ele é muito, muito pesado, muito difícil de lidar. E, e quando nós estamos nesse lugar, tem uma coisa muito interessante que as constelações sistêmicas, o Schneider, ele traz algo interessante, Carol, no livro das constelações, que ele diz assim, a prática das constelações, ele diz assim, no falecimento, quando há uma morte, entre o pai morre ou a mãe morre, quem olha para o luto da criança? Né? Porque às vezes a mãe fica com uma dor tão grande, o pai fica num sofrimento tão grande que ninguém consegue olhar para o luto da criança. E a criança fica ali, além de precisar lidar com a perda, no caso dela, da mãe, ela precisou também lidar com a perda do pai, porque o pai, ele ficou fragilizado, teve um problema neurológico, uma sequela do acidente, e ele ficou 7 meses ausente, né? Então, quem olha para o luto da criança, quem olha para a perda da criança, quem cuida da dor dessa criança? Quanto é importante nesses casos de qualquer perda, não só no processo de morte, mas numa separação, né? Olhar também para essa dor, respeitar essa dor da criança, respeitar esse luto da criança, o tanto que é importante. Porque ela precisou, no caso do filme, ela precisou ficar com a tia, uma tia
que se apropriou dela, né? O filme retrata o sofrimento dela quando esse pai fica ausente por 7 meses. Eu acho interessante, é bem simbólico o tempo, né? E ele fica reforçando essa data o tempo todo, essa ausência, quando eles questionam, você ficou fora 1 ano, ele fala 7 meses. Você ficou fora 1 ano, 7 meses, né? O tanto que fazia diferença para ele aí, porque ele sentiu também esse afastamento, essa dor para ele foi intensa, mas a menina também sofreu bastante. Então, quando a, há um processo de afastamento, de separação, quem cuida, cuidar, olhar para a dor dessa criança é importante. E tem uma cena muito forte no filme, que são os contratos, né, Carol, que ela vai fazendo com esse pai. O meu coração é seu, o meu amor é seu, só você é o meu amor, só você tem um lugar no meu coração. Ela faz contratos com ele. E E ele como é também, né? Ele também, ele passa a viver em função da filha. E às vezes, né, como pode ser pesado para uma filha saber que, né, o pai vive em função da filha. Tanto é que ela ficou nesse lugar de dar vida para ele, né? Ela se tornou a vida dele. E tem alguém falando, né, que fui a filhinha do papai muito tempo e tive um grande amor preso à filha, ó, a Miranda. É, então, é muito fácil a filha ser sempre a filhinha do papai. É um caminho quase que natural, né? Porque isso está lá no Complexo de Édipo. Se a gente pega pelo filme, ela perdeu a mãe muito cedo. Então, o herói da vida dela se tornou esse pai. Retrata de uma maneira bem simbólica a trajetória dessa filha com esse pai herói. E o quanto ela precisou ocupar esse lugar para dar vida a ele. Ela se tornou a vida dele. E ele, o que, que ele fez? Abriu mão de qualquer tipo de relacionamento para ficar com ela. Então, qual era a dificuldade dela? Entrar num vínculo afetivo. Ela criou um comportamento promíscuo no filme, né? Ela desenvolveu um comportamento promíscuo, porque ela não conseguia, o coração dela, ela já tinha ofertado para o pai, ela fez esse contrato de amor com o pai. E é muito interessante, porque nessa trajetória toda dela com o pai, ela não viu o pai com nenhuma mulher. Ela era ela e o papai. Ela era a mulherzinha do papai. Ela era a dona da casa. Era ela que fazia tudo com esse papai. Então, olha que interessante, não é? Como é possível agora eu me abrir para ter o meu marido, a minha casa, a minha família? Como isso era difícil para ela? E o filme, quando ele faz o convite para ela conhecer a família dele, é o momento em que ela surta. Porque todas as figuras de amor na vida dela tinham sido confusas. O pai, a mãe, a tia, o tio, não é? Porque entra-se numa briga judicial por conta dela, e aí ela passa a ser objeto de amor da tia e do tio, e tem também os 2 filhos da tia. Como ficam esses 2 filhos, né? Olha o peso para ela também. Então, o filme traz vários aspectos para a gente refletir o que nós estamos mostrando, que caminho nós estamos mostrando para os nossos filhos. O que é saudável em tudo isso? É ficar numa casa, colocando uma filha ali no lugar da minha esposa morta? Isso é saudável? Quantos pais colocam esses filhos neste lugar? Como é, Carol, amar os filhos a partir do saudável que tem em nós? Como que você vê isso? Então,
E a partir das constelações familiares, os vínculos com nossos pais, eles vão se estender para os relacionamentos, para o trabalho, a qualidade desse vínculo. Se num dado momento rompeu o vínculo, né? Rompeu o vínculo com a mãe, houve uma tragédia, perdi a mãe. Em algumas situações, essa filha ela separa da mãe, que a gente chama aí de fluxo do amor interrompido. Interrompeu-se algo. Então, na história dessa criança, interrompeu-se a relação com a mãe dela. E tem uma cena muito bonita no filme em que ela vê uma mãe, uma filhinha, e ela começa a chorar. E esse pai é tão sensível e tão perceptível que ele percebe. E ele diz: pode dizer, minha filha, que você está com saudade da mamãe. Você é a luz, a alegria da vida da mamãe. E a minha também. Então, ele, nesse momento, né, ele, né, diz para ela que ela pode sentir, né, que ela pode sentir saudade. Ela tem uma mãe, né? A mãe não está mais ali, mas ela tem uma mãe. Então, ele, né, autoriza ali ela a lembrar dessa mãe, porque muitas vezes também, se está doendo em quem perdeu, o filho também não pode expressar, sentir o luto, elaborar esse luto. E esse pai, né, Claudiane? E esse pai se sentindo culpado também pela morte da mulher, pela morte da esposa, pela dinâmica que eles viveram, foi uma dinâmica que não foi fácil, né, que houveram traições ali também, eles estavam discutindo por conta de uma traição que tinha acontecido há muito tempo. E nesse processo aí de desviação, de culpa, porque a culpa, né, é uma espiral e ela só leva a gente para baixo. E muitas vezes, muitos movimentos da constelação, você olha, toma responsabilidade pela sua parte e tem também a parte do outro. E aí não fica pesado. Quando eu carrego uma culpa e quando eu carrego por mim e pelo outro, fica muito pesado. E essa criança, no meio disso tudo, o que ela aprende? Também a carregar as cargas dos outros. E eu fico pensando que a morte também, ela vem de uma forma simbólica, não é? Então vamos pegar um caso bem clássico de uma separação. O que é um bom lugar para os filhos? Como é que os pais podem fazer essa função sem emaranhar os filhos, não é? Como é cada um estar no lugar saudável? Essa coisa de que os nossos filhos, eles são a luz da nossa vida, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Tanto é que ele faz um contrato com ela que ele não consegue cumprir, né? Ele não consegue, ele faz um contrato, ele faz um pacto com ela. Um pacto que ele não consegue cumprir. Então, assim, como é amar os nossos filhos de um lugar saudável? Como é amar do lugar de mãe, do lugar de pai? Como é amar? Hoje eu estava conversando na hora do almoço, né? Almoçando com meu pai, meu irmão, e aí eles falando do Marcos Pontes, que está num projeto para Marte, mas devido à idade dele, ele não vai voltar. Ele corre o risco de não voltar. E ele fez uma reunião com os filhos e ele comunicou que ele vai para o projeto. E pode ser que ele não volte, porque vai estar com 70 e tantos anos, quase 80. E aí, na hora, aí meu irmão olhou assim e falou assim, mas como é, né? Como é isso? Eu disse, então, todo mundo que tem uma grande missão compreende a grande missão e está tudo certo. Então, ser pai e mãe é uma função que precisa ter tempo, de validade. Eu não posso cuidar do meu filho, às vezes, de 30 anos, da mesma maneira que eu cuido da minha neta, que tem 10 meses. Eu não posso, isso tem consequências. É claro, é óbvio que tem. Tem consequências para o pai, tem consequências para a filha,
não é? No caso do filme que nós estamos analisando, as consequências para ela foram muito pesadas. Então, como nós podemos pegar tudo isso, esses exemplos, e transformar o nosso amor em uma ponte para os nossos filhos? Não numa prisão. Não, eu fico, sabe, eu fico pensando qual é o limite, né, do amor e da invasão. Uhum. Qual é o limite do amor e da invasão? Eu chego na casa da minha filha, eu chego com profundo respeito, porque é a casa dela, é a vida dela, são as escolhas dela, como ela vai cuidar da minha neta, mesmo eu não concordando, é a filha dela. Como eu amo sem me aprisionar nisso e como eu amo sem aprisionar um filho. Isso é muito sutil, né, Claudiane? Porque tem pais que aprisionam os filhos, capturam os filhos e não dão permissão para que os filhos vivam a vida deles. Então, como eu posso viver a minha vida, né, se eu estou presa ali à mamãe, se eu estou presa ao papai? Que função esse filho, onde ele encaixa? Que função que ele serve? Se Uhum. for, né, ser a alegria do papai ou ser a alegria da mamãe. E como, né, como sair disso, né? Tem filhos assim que chegam e estão realmente capturados. Olha, eu quero avançar, mas eu não consigo. Eu quero fazer minhas coisas, mas eu sinto que eu estou preso. E quando você vai abrir a constelação, está realmente preso ao sistema de origem, ao papai e à mamãe. Que já é algo que, que é uma experiência tão forte, tão forte, tão forte, que nós vamos carregar para o resto da existência. Mas eu fico pensando como é que inconscientemente nós aprisionamos um filho. Então, por exemplo, um pai muito generoso, um pai muito herói, um pai, e no filme, ele é maravilhoso, né? Meu Deus, é o pai de consumo de todo filho, de toda filha. Até na hora de estabelecer limites para ela, ele tem uma sensibilidade, ele era escritor. E olha com que ele fica famoso, com o livro que ele escreveu dedicado a ela. É claro que tinha um amor ali maravilhoso, tudo é amor. Mas um pai herói demais aprisiona uma filha, Porque porque como ela ela vai. pode encontrar um homem tão bom quanto o pai? Né? Será que ela vai conseguir encontrar um homem assim, tão bom quanto ele? Até na hora de ser firme, tem um momento do filme que ele está escrevendo e ela quer brincar, e ela emburra e vai para debaixo da cama. No mesmo momento, ele vai lá tirar ela debaixo da cama e a consola, com amor, com carinho. Então, né, é necessário dar limite, é necessário ser firme. Ele tem os interesses dele também, mas ele resgata ali a filha de uma forma também tão, né, gostosa, tão Maravilhosa. amorosa, maravilhosa. Uhum. Agora, na dinâmica diária, vamos dizer assim, eu quero que quem está assistindo preste atenção nisso. De que maneira nós manipulamos os nossos filhos? Nós deixamos com eles esse peso. Carol, eu vejo que tem pai e mãe que a felicidade é ir almoçar com os filhos todos os dias, todo sábado, todo domingo, não encontra outra felicidade na vida. Que não conseguem fazer nada se não estiver na presença dos filhos. Será que isso é amor? Ou será que eles estão colocando a felicidade nos filhos? E às vezes esses filhos, num dado momento, eles não querem mais almoçar com os pais, querem almoçar com a coleguinha, querem fazer outras coisas. E aí vem a síndrome do ninho vazio, porque agora eu não tenho mais meu filho, que era a fonte da minha alegria, a fonte da minha satisfação. E é algo, e eu ainda vejo uma invasão maior quando esses filhos criam uma própria família, né? E eu não consigo respeitar esse espaço agora que é deles. Eu me recordo quando o Luiz Eduardo mudou para o Rio de Janeiro, eu cheguei lá e foi automático. Eu olhei e disse: não, vamos botar esse quadro aqui, vamos colocar a televisão ali, vamos arrumar a almofada aqui. E ele me olhou e falou assim: mãe,
é a minha casa e eu vou decorar como eu quiser. Meu Deus! Então, assim, se não é. E claro que se a gente não tem muito conhecimento, a mãe fica melindrada. Que isso, moleque? Eu criei você. Aí começa aquele tanto de chantagem, não é? Porque excesso de amor ou falta de amor emaranha. No caso do filme, o excesso que ela recebeu também criou toda a dificuldade na vida dela. Como substituir esse homem? Como substituir essa mãe que faz a comidinha, que lava, que me entrega tudo na mão? Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe quando esse filho vai sair? Nunca. Nunca. Ele não tem força. Ele não tem força, porque algo dentro dele não vai desistir dessa mãe tão generosa, não é? É preciso uma postura. É uma postura amorosa e firme. É amorosa e firme. Quando a gente compreende isso, e assim, e sabendo que tudo, toda essa representatividade, que às vezes a gente se coloca mesmo como a malévola, né? A bruxa má da história, mas é para que eles ganhem uma outra força. Porque é muito interessante, é muito bom amar os nossos filhos, é muito fácil nesse processo. E aí eu vejo que principalmente os pais que estão separados ou os pais que cuidam das filhas sozinhas, né? Então eu fico pensando, que lugar entrou essa filha? E o que vai fazer essa filha na vida do pai? E o que vai fazer essa filha na vida dela? E talvez essa filha, como a própria atriz representa lá, né, a personagem, ela consegue ser bem-sucedida na profissão dela, ela está feliz, ela busca uma profissão para se curar, ela cresce na experiência com a criança, que também vem de uma tragédia familiar enorme. Ela vai se resolvendo ali com aquela criança. E o quanto é importante o autodesenvolvimento nesse processo, né, Carol? Porque esses golpes do destino, ele sempre vai existir. Nós não vamos nos livrar. Mas se a gente tem um processo de autoconsciência, nós vamos empurrando nossos filhos para o voo. É natural, não é mais uma coisa dramática. E se eu libero a minha filha, se eu libero o meu filho, eu também fico livre para amar. Porque o filme retrata a dependência emocional do pai para com a filha e da filha para com o pai. E fica, não é? Essa relação de dependência emocional. É um amor bonito, maravilhoso, mas que não, ninguém vai para a própria vida. E quantos pais renunciam à própria vida colocando a dificuldade de se relacionar no mundo adulto, de encontrar um parceiro adequado, uma parceira adequada. Como que os pais colocam os filhos nisso? É mais fácil colocar a responsabilidade na minha função? Não, eu preciso ser mãe, eu preciso ser pai. Ah, eu só vou me relacionar. O filho tem 30 anos, eu só me relaciono com alguém que o meu filho goste, que a minha filha aprove. Oi? Seu filho virou a sua mãe, o seu pai? Porque pensa, quando eu sou adolescente, eu busco alguém que o papai e a mamãe acha lindo e maravilhoso. Mas com 40 anos, eu busco quem é bom para mim, não mais quem faz o tipo da mamãe e do papai. Eu não preciso encontrar alguém inserido ali, né? Naquele contexto, naquele cenário perfeito que o papai e a mamãe criou. Eu posso fazer minhas próprias escolhas. E aí, quando eu coloco a responsabilidade de eu vou me relacionar ou não,
Se meus filhos autorizam, pera lá, esse filho não é mais o filho. É claro que quando a criança é pequena, quem se separa ou quem enfrenta uma perda, uma viuvez com a criança pequena, claro que às vezes é confuso você estabelecer um relacionamento com um filho muito pequeno, porque você tem um trabalho, tem a dinâmica da casa, você tem as suas responsabilidades, tem também a agenda da criança. É confuso às vezes encaixar um relacionamento aí. Mas com o tempo, e você tem noção, Carol, de quantas clientes estão vivendo essa realidade e colocam esse peso todo nos filhos. Outro dia eu atendi uma cliente, ela ficou viúva e já tinha uns 20 anos que ela estava viúva. Não era rica, não tinha ficado com tanta herança assim, e ela com depressão. E eu disse, mas por que você não busca um relacionamento? É, algo que seja leve para você viajar, curtir, e fica lá na casa da filha, sábado e domingo. Vai fazer, sabe, um sanduíche, tem que ligar para a filha, para o filho, para o genro, para o neto. Aí o neto não quer ir, vai assar pão de queijo, tem que ligar. Aproveitar que eu estou aqui em Uberlândia, né? Liga para a família toda, a família não quer ir comer o pão de queijo, ela se sente melindrada. Pelo amor de Deus, não consegue vida pós-filhos. Não tem vida. Não construiu uma vida além dos filhos. Aí veio para constelar, conversamos e tal, e eu disse para ela, por que você não busca uma relação? Ela disse, não, meus filhos não querem. Ela tem 50, ela é mais velha que eu, 50 e tantos anos. Eu disse, como assim? Os seus filhos não querem? Não, porque envolve a herança do pai. Eu falei, oi? O que tem a ver a herança do pai com você ter um companheiro? Então, assim, que história que nós estamos criando? Dramática, pai herói, mãe heroína, para não viver a nossa vida. E aí a gente olha os nossos filhos repetindo isso, funhanhados, totalmente funhanhados. Conhece essa palavra, Carol? Funhanhados. Nos relacionamentos afetivos, você abre a constelação, tá lá, olhando para o papai, né? E quantas estão se vingando da mamãe? Quantos estão se vingando do papai nessa dinâmica neurótica, edípica, totalmente edípica? E aí é o fim da vida, porque o filho fica fragilizado, a filha fragilizada e o pai também. Aí você vê, passa por um casamento, segundo casamento, quinto casamento, sexto casamento, atrás da mulher ideal. Aí quando você vai ver, é a filha que ocupa o lugar da mãe do ser, da avó materna. A filha está lá ocupando esse lugar. E é um lugar E, no, muito pesado, né, e é Claudiane? um lugar muito Muito, muito pesado. pesado para ela. E é uma dinâmica Muito. assim inconsciente. E a filha ela entra nesse lugar, né? Ou de esposa, de dona ou de mãe. A gente percebe também que ela está ali no lugar de mãe, cuidando desse pai e às vezes até na velhice desse pai. Ela abre mão da vida dela, ela abre mão de relacionamento e ela fica ali, né? Então é muito pesado. E Eu atendi uma moça, Carol, 30 anos. E ela trouxe para mim, ela mora com o pai, né? A mãe foi embora para a Espanha no processo de separação. Ela ficou estudando no Brasil, foi morar com o pai. E é tão interessante, e ela me trouxe a questão de que ela não consegue fazer um carinho no namorado. Ela não se permite ser tocada, ela tem uma dificuldade muito grande. Ela está com o namorado há 4 anos. Ela não consegue expressar nenhum carinho por ele em público e nem permite que ele faça nenhum carinho com ela. Nenhuma manifestação. O toque, o contato para ela é muito difícil, né? porque E será que ela mora ela, se com. ela fizer, ela tá traindo o pai? Então a Exatamente. gente percebe, olha, ela tá casadinha com o pai. Eu não aprendi a ser namorada. E tem uma fala do filme, né, que a Kate diz, olha, eu não aprendi a ser namorada. Era eu e meu pai. E o pai também não se abriu para outros relacionamentos.
Então eu não tenho permissão. Eu não tenho permissão. E aí o pai também não libera, não se libera e também não libera a filha. Isso vai se perpetuando. E E é isso algo tudo é tão amor. pesado, né? Tudo é amor, tudo é amor. E isso tudo vem com o nome de amor. Eu sou apaixonada na minha filha. A minha filha é a minha vida. Era a vida dele. A filha era a vida dele. É a minha vida. Eu escrevo para a minha filha. Eu deixo esse legado. E esse legado era tão pesado para ela que o que ela fez com o livro? Entregou para o namorado, o escritor. Por favor, fique você com esse legado, né? O original do livro, ela deu de presente para o namorado, porque era uma herança pesada demais para ela carregar. Era muito pesado aquilo para ela. E a gente diz isso rindo, rindo, né? Não, eu renuncio tudo para ficar com meu filho. Claro que eu amo a minha neta, meu Deus, todo mundo sabe que me conhece, sabe que eu babo na minha neta. Mas daí deixar toda a minha vida, o resto de vida que eu ainda tenho, para ficar só na função vó, é pesado para mim, é pesado para minha filha, porque eu vou ficar lá me intrometendo na vida dela e assinando que é amor, que eu estou fazendo o melhor para minha filha e para minha neta, pentelhando pra caramba a vida do meu genro, e a gente diz que isso é amor. Meu Deus, isso não é amor. Isso é amor cego, invasão de privacidade, doença, doentio. Então vamos falar um pouquinho desse amor cego. Porque para uma criança, para ela sobreviver, se ela não se vinculasse com esse pai, se ela não, né, não fosse para o pai dessa forma, né, como que ele iria sobreviver na vida, sem a mãe, já com essa tragédia acontecendo na vida dela, né, e aquele amor que é, né, sobre-humano, assim. Então, para uma criança de 6 anos, ok. Mas aí essa criança cresce, é adolescente, é adulta. E aí? Quais são as consequências, Claudiane, se ela fica colada ali no papai? Porque para a criança Ela não tudo vai. bem, ela precisa sobreviver. Então, o problema é assim, é que a dinâmica vai se reproduzir de uma outra maneira. Porque muitas vezes, no caso dela, é óbvio que ela foi encontrar um homem, ela casou-se novamente com o pai, ela buscou um pai, né? Na história termina aí. Ali é the end, mas no dia a dia. Se ela se conecta com um homem que é idêntico ao pai, esse relacionamento, será que ele também vai para a morte como pai? Porque o pai estava na culpa, o pai estava na dor, o pai estava na pulsão de morte. Será que ela vai atrair um homem igual ao pai só nos talentos? Ou será que esse personagem também está na pulsão de morte? Na vida real, é bem provável que esteja na pulsão de morte. O interessante, Carol, é que nós não buscamos um homem igual ao papai. Nós buscamos um modelo escolhido pela mamãe, porque o nosso pai é o modelo de homem escolhido pela mamãe. E aí, se eu busco o modelo de homem escolhido pela mamãe, por exemplo, eu olho, a mamãe escolheu um alcoólatra para ser meu pai. Eu passo uma vida sofrendo com aquela alcoólatra. E aí eu vou e me caso com uma alcoólatra também. Mas essa experiência, essa emoção, ela pode vir de uma outra maneira. Por exemplo, não tomando força no mundo profissional. Eu me torno uma advogada, eu me torno um médico, eu posso ser super bem resolvido financeiramente, mas eu não tenho força de sucesso. Eu fico ali patinando no mediano, Porque a gente patinando. sabe, né, quando eu harmonizo mesmo com o masculino que vem do meu pai, né, no lugar de filha, quando as ordens ali são seguidas, essa força, eu ganho essa força que vem do campo do masculino. E o pai joga mesmo para o mundo, e isso é muito saudável, né? E Então, se eu me desconectei totalmente do meu feminino,
e fico na esfera do masculino que vem do meu pai, como no caso do filme, né? Como é que eu vou servir a vida? Tanto é que ela não conseguia servir. E a Ela gente sabe que ela teria que voltar para a esfera do feminino, né? Então, aos 7 anos, ela foi para a esfera do pai e ficou ali na esfera do pai. E aí ela precisa voltar para a esfera da mãe para absorver todo o feminino que vem da mãe. É a mãe certa para ela. E se ela tem muita carga do masculino, os homens se aproximam e não conseguem ficar, porque tem muita carga do masculino. Então ela precisa dos dois, precisa da esfera do pai e precisa da esfera da mãe. E quando eu falo, por exemplo, que ela vai reproduzir essa dinâmica, às vezes, né, no mundo profissional, então, assim, de que lugar eu vou servir se eu não sei? Se a experiência do servir vem do feminino. A nutrição, o servir é a experiência do feminino, não é? Então, se eu não consigo, como é que eu vou servir? A minha profissão, a minha abundância, a minha família, que família eu vou construir, né? Como é que eu vou criar essa vida com facilidade ou com dificuldade? É um movimento que tem um fluxo, uma fluidez, ou é um movimento ali travado, né? Sofrido? E quem paga o preço, gente, são os filhos. São os A Neide está filhos. perguntando aqui, Claudiane, tenho netas e fala para o meu filho não bater de jeito nenhum. Ele diz que às vezes dá vontade de dar umas palmadas. O que você diz para ela? Então é um pai, né? É um pai e tá aí a avó falando para não bater na filha. E aí? O Renato está falando, Claudiane, para mim o contrato que ele fez, que não pôde cumprir, foi um dos pontos chaves também, dele se afastar de um novo amor. Exatamente, né? Meu Deus, e o novo amor se tornou a filha. É pesado demais, muito pesado. O nome do filme, Elisa, é Pais e Filhas. Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta, Carol, que ela fez. A Neide fala que diz para o filho dela, né, para o pai não bater na filha. Então, bater seria o quê? Dar limites? Então, a avó entra e Uhum. fala: meu filho, não bate na sua filha, não. E aí? Uhum. Como Às fica vezes isso? nós podemos perguntar, como seria para você estabelecer limite, colocar de castigo? É a Neide que está perguntando? Isso. Eu gosto muito de fazer perguntas, né? Quando a minha neta nasceu, o drama era: vamos dar a chupeta, não vamos dar a chupeta. E aí eu falei: como é para você nós buscarmos a resposta juntas? Eu vou olhar pela psicanálise, que é a minha praia, você vai olhar pelo aspecto da medicina, que você é médica. Como é que a gente pode estabelecer isso, né? Essa decisão. E aí ela tomou a decisão de que não iria dar a chupeta, porque dentro da psicanálise é melhor dar a chupeta do que a criança ficar lá toda hora querendo sugar e naquela ânsia, naquele desespero. É o objeto de transição, né, Carol? E depois ele Sim. vai soltar. Só que a minha neta não quis e ela não insistiu e tá tudo certo. E tinha horas que eu via e tal, e eu falava assim: essa decisão para você tá certa? Você acha que é isso mesmo, né? Você tá feliz com essa decisão? E ela permaneceu firme na decisão e eu dei um passo para trás. É óbvio que eu dei um passo para trás, porque eu sou só avó. Então, como é para você perguntar, fazer perguntas, né? Ao invés de chegar e dizer não bata na sua filha. Então, é Porque claro, esse pai tem que ter autorização para ele ser pai, do jeito ele que tem. ele quer ser pai. Né? Então a mãe está dizendo Uhum, para ele, ó, não seja um pai assim. O pai, ele traz a lei do pai, ele traz limite, né? Tem até a castração uhum. ali. Então se ele não faz isso do jeito dele, né? Aí já tem uma mãe castradora, que quer dizer para o pai como é ser pai. Sim, Talvez na dinâmica exatamente. dela também as mulheres entravam aí para cumprir esse papel. E agora, né, Uhum, que está se aproximando ao Dia dos Pais, muitas mães não autorizam os pais a serem pais, ou né, não permitem que os filhos olhem para o pai. E isso traz prejuízo muito grande aí para os filhos também, né? O que você pode falar sobre isso?
Sobre autorizar o É, filho a olhar para o pai, e aí o ir para o filho, pai. e aí os filhos carregam uma grande dor, né? Uma grande raiva. Nós já temos a dificuldade de enxergar o nosso pai, porque nós não enxergamos o nosso pai, nós enxergamos o marido da mãe. Nós Porque a enxergamos o mãe, pai pelos olhos da mãe. É como a mãe olha para o eu, pai, o filho eu não olha também. conheço o meu pai. Você conhece o seu pai? Eu conheço o Não. marido da dona Nugma, né? Eu sempre conheci o marido dela. Ela reclama o tempo todo, é desse personagem, não é do meu pai. Meu pai é perfeito para mim. Meu pai é maravilhoso, não é? Mas ela, durante muitos anos, quis me mostrar o marido dela. Até o dia que eu fiz constelação e falei: você está falando do seu marido? Não do meu pai. E olha, com todo conhecimento, às vezes eu ainda entro no drama dela, na chantagem dela, no ato heróico dela, né? Meu pai até hoje me deu uma única vez, Neide, que meu pai me bateu. E meu pai estava coberto de razão. E ela fala até hoje, porque aquele dia que o seu pai te bateu, é um drama, é um exagero, né? Graças a Deus que ele me deu aquelas bordoadas boas, porque assim, eu merecia, né? E grande demais, tupetuda demais. Então, assim, e quando o pai não pode estabelecer limite, olha lá, hein? Pai é figura de autoridade. Eu chego na empresa, eu não tenho limite, eu não tenho hierarquia. Eu não estou dizendo que deve espancar, bater, né? É, eu não estou dizendo isso. Mas o pai precisa, o masculino é essa força de castração. A mãe dificilmente faz essa castração. E é interessante, Carol, que eu fiz um trabalho em Goiânia, muito tempo atrás, num presídio, na época que eu fazia bioenergética, biodança, e quando tem visitas no presídio, você não vê pai na fila, Sua mãe. você vê mãe. E a gente diz, né? Ele tá ali justamente por causa da mãe, todo bandido é o filhinho da mamãe. É Sim, incrível, todo porque bandido é o sem filhinho. limite. Sem limite, você não respeita a figura de autoridade. Você não respeita pai, professor, chefe, polícia, as leis. Quanto isso é importante, né? Gente, já viu mãe cuidar de filho? Mãe cuida de filho assim. Eu chego lá na minha filha, eu fico desesperada. O meu genro já pega a minha neta, já joga pra cima, faz aviãozinho, né? E a minha filha fica lá, meu Deus, né? Protegendo o tempo todo. Então, o pai é esse que faz esse movimento de mandar para a vida, né? Ainda bem que chega o pai e faz. Agora tem pai que não tem essa força. O Jenny tá tão bom, mas falta 5 minutos, 5 a 7 minutos. Vamos ver se dá tempo de responder essa pergunta Tem aqui, ó. uma pessoa que perguntou, né, que a mãe, uma vez o pai xingou, né? Então você diz, mãe, meu pai me xingou, ele não xingou você. E agora eu olho para isso e devolvo isso. Isso já passou, mãe. Isso já foi, não é? Sabe aquela história, Carol, que tinha um discípulo e um mestre, e eles tinham um contrato, um voto de que não podiam tocar mulher nenhuma. E um dia tinha uma travessia no rio para ser feita e uma mulher que não conseguia fazer a travessia. O mestre foi lá, pegou a mulher pelos braços, atravessou a mulher do outro lado do rio. E aí o discípulo ficou maluco, falou: mestre, como assim? Nós fizemos um voto de nunca encostar em mulher nenhuma. Mestre, mas eu estou decepcionado. Mestre, ele falou assim: olha, eu carreguei a mulher e fiz a travessia porque ela precisava, mas a mulher ficou lá, no lugar que eu deixei. Você carrega ela até agora. Você está carregando essa mulher até agora. Eu já deixei ela lá. Quem carrega é você, né? Então, às E vezes, contar uma historinha. quanta coisa a gente está carregando, quanta coisa a gente carrega pelo sistema, quantas deslealdades a gente traz e E carrega. se E a vai gente não fica. passando. E vai passando. E se a gente não fica esperto, nós jogamos isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, deixa o pai entrar. Deixa o pai ter lugar. Do jeito do masculino. Do jeito que é ser pai. Né? Com a força do masculino. Não com a força do feminino. A mãe quer transformar
o que é que o filho se relaciona com o pai, como se o pai fosse o feminino, não é. Por isso que são forças complementares. E por falar nisso, Carol, segunda-feira começa a jornada da sexualidade, da afetividade e a jornada da espiritualidade, né? Eu vou fazer um workshop voltado para esse tema, a nossa sexualidade, o nosso empoderamento, como é que nós podemos sair dessas lealdades com a mãe, com a ancestralidade materna, com a ancestralidade paterna, como é que a gente pode se empoderar energeticamente para transformar tudo isso, esses lugares de afeto, de desafeto, como é que nós podemos identificar esses padrões, desidentificar e transmutar. Serão 2 dias, o material tá lindo, o e-book tá maravilhoso. E na terça-feira, quem vai participar conosco, Carol? Na terça-feira, Ananda a Ananda Tinato. de Nato, maravilhosa, com autorretrato. Não, eu quero fazer, eu já tô lá. Então, ela vai fazer um trabalho, o mesmo trabalho que ela fez na Grécia e o mesmo trabalho que ela fez com a gente também lá no Peru, ela vai fazer o autorretrato, ela vai conduzir uma vivência. Além de dicas de fotografia, ela vai trabalhar vários ângulos dentro da gente, né? E vai ser muito bom para a gente reconhecer onde está a minha criança, onde está a minha lealdade com a avó, onde está a minha lealdade com a minha mãe, né? Então a gente vai poder Uhum. olhar para esses vários arquétipos dentro de nós. Então vai ser bem interessante, nós vamos conduzir uma vivência bem linda. São apenas 20 vagas, nós temos poucas vagas, um valor simbólico, gente, não é nem o valor de uma constelação. Então, se você tiver interesse em olhar para a sua sexualidade, para esse afeto, eu estou presa onde? Eu sou a menininha do papai? Estou buscando um homem para ser o papai na minha vida, como a Kate fez? Né? Eu estou fiel à mamãe que não consegue ter uma vida sexual saudável, que não tem gozo, que não tem orgasmo. Estou seguindo essas mulheres. Carol, você tem dimensão. Quantas mulheres chegam e falam assim: minha mãe saiu da cama, ela se separou do meu pai de cama com 40 anos. Eu sempre condenei minha mãe por isso. E agora eu tenho que tirar o útero, eu estou com endometriose, eu estou com problema, eu não consigo ter orgasmo, eu entrei na boa pausa e não consigo ter orgasmo, não é? Uhum. Então, quantas mulheres estão neste contexto? Quantas? Várias, né? E a força criativa. Várias. Então, o trabalho não flui, os projetos não fluem, né? Sexualidade é vida. Ô, Diane, para essas pessoas aí, qual seria uma frase? Uma frase para o pai, uma frase, às vezes, não tem bom relacionamento com o pai, ou filho. O que diria, assim, para Sabe, começar essa Carol, cura com o pai? se a gente não olhar para a mãe e dizer assim, mamãe, por favor, eu vejo o seu marido, mas eu tenho direito a ter o meu pai. Eu amo meu pai. Me libera. Deixa eu ir para o meu pai. Meu pai é o pai certo para mim. Por favor, mãe, me autoriza. Nós tínhamos que fazer isso todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Mãe, eu amo você. Amar o meu pai não quer dizer que eu não te ame. Eu amo você, mas eu preciso do meu pai. E se imaginar tocando no coração da mãe, com a mão esquerda, e fazendo a conexão com o coração do pai com a mão direita. E dizer assim: minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, eu e meu pai. Né? Sou fruto Que desses dois. lindo, que Desses lindo, porque aqui dois. ó, o filho consegue unir Né? os dois. Né? O Porque o grande filho desejo dele consegue. é unir os pais, mas aqui ele une os dois. Olha, o Mãe, papai e a mamãe dentro de mim já estão unidos. Mesmo que eles não se encontrem nunca mais nessa existência, mesmo que sejam inimigos mortais, eu testemunho todos os dias que em mim o papai e a mamãe teve êxito. Eu sou testemunha disso.
Então peça para a mamãe com muita humildade. Mamãe, eu amo você, tá, mamãe? Mas eu também amo meu pai. Por favor, me libera. E se eu estou aqui grudada no papai, um bom lugar para filha, gente, é no feminino da mãe. Porque só quando eu me torno a filhinha da mamãe, eu encontro um filhinho do papai. E quando eu sou a filhinha do papai, eu vou encontrar o filhinho da mamãe. A relação mais catastrófica que pode ter. Mas se vocês quiserem aprender mais sobre isso, entender esse processo profundamente pela constelação, vem para a jornada do amor, da sexualidade, da espiritualidade. Vai ficar gravado, eu vou colocar tudo lá para vocês no Hotmart. É bom vivenciar o processo, né? Mas vai ficar gravado também. Nós vamos mandar material para vocês, ok? Tá bom, Então, Elisa? Então já responde a pergunta da Elisa, né? Elisa, as fidelidades são inconscientes. Por isso que eu tenho que dizer assim, querida mamãe, e eu falo 3 anos de idade, mamãezinha. Hoje eu postei um vídeo da minha netinha, né, e coloquei lá assim, se o seu adulto já se esqueceu da palavra mais bonita do mundo, a sua criança vai ficar feliz em ver esse vídeo. E aí tem lá, né, a surpresinha. Então, olha só, é a palavra que tem mais força, é a experiência mais forte, é a mamãe. Então eu tenho que dizer, mamãe, eu volto para você, tá? E vou ser a filhinha da mamãe. Porque ser a filhinha do papai me impede de me amar, de ir para a vida, de progredir, de ter uma experiência como fêmea. Então, quando eu consigo voltar para a esfera da mamãe e ser a menininha dela, eu ganho força. E o menino também. Se eu fico na esfera da mamãe, eu preciso voltar para a esfera do papai, encontrar o masculino do papai. Aqui tem força. E quantos casais se separam e fazem o inverso, né? O filhinho fica com a mamãe, a filhinha fica com o papai. Pronto, casamento perfeito, não é? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Ô, Elisa, a minha neta é fofa, ela é a cara da vovó. Vamos falar que não é? Ah, e é mesmo, gente. A Cecília é a cara da vovó. Então, a Claudiane está com esse projeto incrível, participe. Essa live vai ficar gravada aí. A Claudiane já está escrevendo o segundo livro, né? Essa pessoa maravilhosa aí já escreveu Precisamos Falar sobre o Divórcio. É coautora do livro de coaching, Pedagogia Sistêmica, um livro chamado Adultecer, que é maravilhoso também. E esses trabalhos sobre o sagrado feminino. E agora sobre a sexualidade e autorretrato. Então, tá na bio, Claudiane, do Instagram. Pode me Sim, tá na procurar, quem quiser bio. fazer aqui de Berlândia, que eu vou fazer também. Vai ser incrível. Lá no Simpla vocês parcelam em 10 vezes, gente. É metade de uma constelação. Por 2 dias. Começa às 19 horas e vai até às 23 horas. Então, não faz quem não quer. Quem tá Uhum. emaranhado, quem tá funhanhado. Então, agora, Dia dos Pais, né? É o momento de você se aproximar do seu pai. Olha para o seu pai, apenas como pai. Experimenta fazer isso, sabe? E autorizar ele. Né? Você é o pai certo para mim. Ou você é o meu pai. Dá um lugar para ele. E é o marido certo da mamãe. E sabe, mesmo que a mamãe reclame, faça drama, né? Diga que esse marido dela não é bom, é o marido certo. É um homem que ela suporta ter. É o marido que ela consegue ter. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Gratidão, Claudiane, e até os próximos projetos. Muito obrigada. Beijos na Feliz Dia alma de dos vocês, Pais. gente. Feliz Dia dos Pais. E lembra, mamãe, minha mãe, meu pai. Minha mãe, meu pai. Eu traga aqui, ó, pro coração. Ok? Beijos. Muito lindo. Beijos, gratidão.